Ora então, muito boa tarde, amiguinhos. Vamos aqui começar uma aulinha sobre o relevo, que são as várias formas que a Terra pode apresentar, não é? E eu queria só apenas dizer que vou passar aqui o vídeo e vou fazer algumas pausas para poder fazer alguns comentários quando eu considerar mais importante. No entanto, como o vídeo tem o próprio áudio, não é? Eu vou deixar que o áudio corra normalmente e quando tiver que intervir faço pausa para fazer comentários e explicar melhor as coisas aqui aos meus amiguinhos do quinto ano. Ok? Então, estamos todos prontos. Vamos então começar. A superfície da Terra apresenta um conjunto de diferentes formas a que é dado o nome de relevo. As principais formas de relevo são as montanhas, os planaltos, as planícies e os vales. Ok, então temos aqui 4 formas de relevo: as montanhas, as planícies, os planaltos e os vales. Ok? Tal igual como está no vosso livro, vocês têm que fixar estas formas de relevo e saber explicar depois também como é que elas se apresentam, não é? Qual é a diferença entre elas. Vamos ouvir aqui um pouco mais do vídeo. As montanhas são elevações de terreno, geralmente com mais de 1000 metros de altitude. A uma sequência de montanhas dá-se o nome de cordilheira. Os planaltos são grandes extensões de terreno, mais ou menos plano, com altitudes superiores a 200 metros. As planícies são grandes extensões de terreno, com altitudes inferiores a 200 metros. Os vales são terrenos situados entre formas de terreno mais elevadas. A Península Ibérica tem um dos relevos mais variados da Europa, dominado por planaltos e montanhas de tamanho médio. Existem várias cordilheiras na Península Ibérica. As principais são a Cordilheira Bética. Ora, como o vídeo demonstrou, vocês para saberem, não chega só a saber o nome das várias formas de relevo, não é? Tem que me saber explicar o que é uma montanha, que são grandes elevações de terreno com mais de 1000 metros de altitude. Os planaltos, que são terrenos planos, mas situados em altitudes, especialmente acima dos 200 metros. Depois temos as planícies, que são terrenos, grandes superfícies, mas ao nível do mar, não é? São terrenos que estão próximos do mar, estão próximos do litoral, e são terrenos planos e são os terrenos ideais para a agricultura, não é? E por fim os vales. Os vales têm a forma de um V, não é? Porque os vales estão situados entre as montanhas ou entre as serras. Portanto, são essas as explicações que eu quero que vocês me deem quando eu perguntar quais são as formas de relevo e quais as diferenças entre elas. Agora estamos a ver as principais formas de relevo, mas já ao nível da Península Ibérica, nomeadamente ao nível das cordilheiras, não é? Que são então um conjunto de montanhas que se estendem por grandes superfícies. A primeira a ser mencionada é a Cordilheira Bética e vamos agora ouvir as outras, o resto das cordilheiras que existem na Península Ibérica. Os Pirineus, que atingem mais de 3400 metros de altitude, as Cordilheiras Ibérica, Cantábrica e Central, com picos inferiores a 2700 metros. Portanto, resumindo, em termos de cordilheiras, não é? Que é um conjunto de montanhas que se estendem por um vasto território, começamos com a Cordilheira Bética, que está localizada aqui, como vocês podem observar, eu estou a passar o rato, está a sul da Península Ibérica. Passamos para os Pirineus. Os Pirineus são a cordilheira que apresenta maiores altitudes, acima dos 3000 metros. Depois temos a Cantábrica. A Cordilheira Cantábrica ela está situada a norte da Península Ibérica, portanto é o contrário da Bética. A Bética está no sul e a Cordilheira Cantábrica está a norte. Depois temos ainda a Cordilheira Ibérica,
está localizada a oeste, aliás, a este da Península Ibérica, não é? Não está no extremo, porque o extremo é os Pirineus, está localizada aqui. E depois temos uma cordilheira central, que está, de certa maneira, ligada à Cordilheira Ibérica e que atravessa, vejam, atravessa a Península Ibérica pelo seu centro, não é? Digamos que a partir daqui, o que é que temos? Temos duas mesetas, a meseta ibérica e a meseta ibérica, aqui a norte da Cordilheira Central e aqui a sul da Cordilheira Central. O que é isto das mesetas? Ora, as mesetas são grandes planaltos. Estes terrenos que vocês veem aqui, que eu estou a passar o rato, são terrenos que estão em altitude, mas são planos, por isso são planaltos. Ora, temos aqui um e temos aqui também. Ok? Espero que não haja dúvidas relativamente a isto. Não se esqueçam de não confundir as coisas. Temos cordilheiras que são montanhas com grandes altitudes. E as serras, temos aqui a nossa serra, a Serra da Estrela, são elevações de terreno, mas mais pequenas, não é? 300, 400, 500 metros, mas não atingindo os 1000 metros. Ok, vamos então continuar aqui com o vídeo para ver o que é que esta professora nos diz, não é? O maior planalto da Península Ibérica é a Meseta Ibérica e é atravessado pela Cordilheira Central. As planícies da Península Ibérica situam-se na sua maior parte junto à costa e são extensas. As de maior destaque são a formada pelo vale do rio Guadalquivir, a sul, a dos vales do Tejo e do Sado, ao ocidente, e a do rio Ebro, mais a leste. Na Península Ibérica existem... Portanto, no que diz respeito às planícies, e vejam que efetivamente aqui, nesta legenda, que é feita através de cores, nós podemos ver então que as terras verdes são as que apresentam menor altitude, são chamadas as planícies. Estão marcadas a verde. A primeira a ser referida pela professora é aqui a do Guadalquivir. Depois temos o Sado e Tejo. E depois temos a do Ebro. São as planícies aqui, não é? As planícies que efetivamente estão próximas, neste caso, a do Guadalquivir está mais a sul, a do Rio Tejo e do Rio Sado, estas planícies estão viradas para o oeste, ao ocidente, e temos esta aqui, já no Mediterrâneo, aliás é o único rio ibérico que desagua no mar Mediterrâneo, a planície do Ebro. Ok? E aqui também podemos ver que, à medida que as cores vão ficando mais escuras, isso significa que os territórios aqui assinalados com estas cores têm altitudes entre 200 e 500 metros, no caso dos amarelos. No caso dos castanhos, aliás, do castanho claro, temos aqui altitudes entre os 500 e os 1000. E depois acima dos 1000 metros, como eu vos disse há pouco, são então estas cordilheiras, estas grandes montanhas, não é? Um conjunto de montanhas chama-se cordilheira. Vamos continuar a ouvir aqui. Também redes hidrográficas, rios e seus afluentes e bacias hidrográficas, terras onde a água das chuvas é dirigida para as redes hidrográficas. Portanto, aqui são apresentados já conceitos diferentes, não é? Mas de certa maneira estão relacionados com o relevo, não é? Porque os rios têm que obedecer ao relevo, ou seja, cada vez que os rios têm que dar a volta, por isso os rios são sinuosos, eles muitas vezes, os rios não podem subir montanhas, não é? E então vão à volta e fazem, como vocês veem aqui, não é? O percurso não é retilíneo, os rios têm que rodear as montanhas para poderem chegar à foz. Chamamos isto rede hidrográfica. A rede hidrográfica, no fundo, são o conjunto dos rios que existem na Península Ibérica. É uma rede, não é? Temos aqui um rio, o Ebro, temos aqui o Douro, temos o Voga, o Mondego, o Tejo, o Jucar, o Guadiana, o Guadalquivir e o Sado. Lá em cima temos o Minho, não é? Que faz fronteira entre Portugal e Espanha. No que diz respeito, então, aqui às redes hidrográficas, quando a rede hidrográfica atinge a sua foz, chamamos isto uma bacia hidrográfica. Ok?
estes termos parecem complicados, com o tempo vocês vão ver que não são nada difíceis. Vamos cá ouvir então o que é que a professora diz aqui sobre a rede hidrográfica, ou seja, os rios, e a forma como eles atravessam, a direção que eles tomam. Porque no fundo, se vocês virem bem, temos aqui dois rios, o Jucar e temos aqui o Ebro, que vão desaguar aqui ao mar Mediterrâneo. Todos os restantes, o Guadalquivir, o Sado, o Guadiana, o Tejo, o Mondego, o Vogo, o Douro, o Minho, todos eles desaguam no Oceano Atlântico, ou seja, para o oeste. Vamos continuar. Alguns dos principais rios da Península Ibérica nascem em Espanha e desaguam em Portugal, no Oceano Atlântico. São os rios Tejo, Minho, Douro e Guadiana. Os principais rios que socorrem em Portugal e desaguam no Oceano Atlântico são o Sado, o Voga e o Mondego. Os principais rios espanhóis são o Ebro e o Júcar, que desaguam no mar Mediterrâneo, e o Guadalquivir, que desagua no Oceano Atlântico. Portanto, resumindo, esta rede hidrográfica, ou seja, este conjunto de rios existentes na Península Ibérica, eles, como vocês já viram, assumem direções diversas, se bem que a maioria deles vão desaguar ao Oceano Atlântico. No entanto, convém aqui diferenciar, ou seja, fazer uma diferença entre os rios que são ibéricos, ou seja, que atravessam tanto a Península, a Espanha como Portugal, que é o caso do Rio Douro, é o caso do Rio Tejo e é o caso do Rio Guadiana. Ok? Portanto, estes são os rios ibéricos, a gente chama rios ibéricos porque eles atravessam os dois países que fazem parte da Península Ibérica, Portugal e Espanha, não é? Depois temos os rios que desaguam, são inteiramente portugueses, ou seja, nascem em Portugal e desaguam no Oceano Atlântico. É o caso do Voga, é o caso do Mondego e o caso do Sado. Estes são os rios nacionais, não é? São os rios que nascem em Portugal e desaguam no Oceano Atlântico. Depois temos então os rios espanhóis, que percorrem apenas territórios em Espanha, é o caso do Ebro, não é? Que eu estou aqui a passar o rato, é o caso do Júcar e é o caso do Guadalquivir, ok? Portanto, temos que diferenciar, temos que fazer a diferença entre rios ibéricos, ou seja, que pertencem aos dois países, rios inteiramente portugueses e rios inteiramente espanhóis, ok? É aqui esta a explicação que eu queria introduzir. No norte da península chove mais e os vales são mais profundos. Assim, a quantidade de água que corre nos rios, ou caudal, é maior do que no sul. Portanto, temos aqui já um conjunto de ideias para vocês passarem para o caderno. Quando chegarmos a dar esta matéria, porque ainda não estamos a dá-la, mas quando chegarmos, eu quero que vocês passem isto para o caderno. E é também introduzido um novo conceito, que é o conceito de caudal, que é a quantidade de água que o rio transporta. Como no norte chove mais, então os rios do norte são rios que têm um maior caudal, certo? Para resumir este pequeno vídeo que eu fiz, temos aqui então as ideias centrais, ou as ideias principais, que deveremos guardá-las, escrevê-las, apontá-las, porque efetivamente isto não decorado são muitas palavras, é muita matéria e convém apontar para a pouco e pouco irmos habituando a ver os resumos dos vídeos que o professor vai pondo aqui no canal, não é? O relevo, então, é um conjunto de diversas formas que a superfície da Terra apresenta. Essas formas são as montanhas, os planaltos, as planícies e os vales. Estas são as principais, mas existem outras, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, das crateras, dos vulcões. Também são formas de relevo, não é? E as lagoas, que são formadas também dentro dos próprios vulcões, também são formas de relevo. Portanto, as montanhas são elevações de terreno geralmente com mais de 1000 metros de altitude, a uma sequência, a um conjunto de montanhas, chamamos-lhe cordilheira. Os planaltos são grandes extensões de terreno mais ou menos plano, com altitudes superiores a 200 metros. As planícies são grandes extensões de terreno
com altitudes inferiores a 200 metros. Não se esqueçam que as planícies estão sempre junto ao mar. Na parte do litoral, chamamos litoral às terras próximas do mar e chamamos interior às terras afastadas do mar. Os vales são terrenos situados entre formas de terreno mais elevadas. Portanto, pode haver vales entre as montanhas, pode haver vales entre as serras. Portanto, os vales localizam-se então entre elevações de terreno que podem ser muito grandes ou podem ser mais pequenas. E daí surge a tal profundidade do vale. Não é? O vale tem uma forma de um V, não é? Porque de um lado tem uma montanha e do outro lado tem outra. Certo? A maior parte das vezes os rios correm por estes vales até chegarem à foz dos próprios rios e desaguarem. Não é? Uns vão desaguar ao mar Mediterrâneo, como já vimos, o Jucar e o Ebro, e os restantes, a grande maioria deles, vão desaguar ao Oceano Atlântico. Vamos continuar a ver. Ora, na Península Ibérica existem então várias cordilheiras e temos que sabê-las, meus amigos. Isto é para o teste, não é? No teste nós temos que saber quais são as cordilheiras que existem na nossa Península Ibérica. Começando com a Bética, passando para os Pirineus, a Cordilheira Ibérica, a Cordilheira Cantábrica e a Cordilheira Central. O maior planalto da Península Ibérica é a Meseta Ibérica, que é atravessada pela Cordilheira Central. Portanto, de um lado, a norte, temos a Meseta e a sul também temos a Meseta. As planícies da Península Ibérica situam-se, na sua maior parte, junto à costa e são muito extensas. São grandes. São os locais, digamos, que os homens aproveitam para praticar a agricultura. Não é? São terrenos férteis, estão próximos do mar, chove mais, não é? São terrenos onde existe maior nível de precipitação e são terrenos planos, fáceis para trabalhar, introdução de máquinas como tratores, debulhadeiras, ceifeiros, etc. Podemos fazer isso, porque a gente não pode fazer isso nas montanhas, não é? Não se pode praticar a agricultura nas montanhas. Nos planaltos ainda haverá possibilidade, mas o ideal são as planícies. Não é? As planícies de maior destaque, as mais importantes da Península Ibérica, são formadas pelo vale do rio Guadalquivir e os vales do Tejo, Sade e do rio Ebro. O Tejo e o Minho, assim como o Douro e o Guadiana, são rios que nascem em Espanha e desaguam em Portugal. Ok? Tal como eu vos chamei a atenção. Existem rios que são inteiramente portugueses, rios que são ibéricos, pertencem aos dois países, atravessam os dois países, e temos os rios que são inteiramente espanhóis, não é? Que só atravessam territórios da Espanha. Continuando aqui com o resumo, já falta pouco para acabar a nossa aulinha. Ora, temos então aqui os principais rios que só correm em Portugal e desaguam no Oceano Atlântico, como eu já tinha referido, são o Sado, o Voga e o Mondego, e os principais rios espanhóis são o Jucar e o Ebro, que desaguam no mar Mediterrâneo. O Guadalquivir só passa por Espanha, mas também vem desaguar ao Oceano Atlântico. E pronto, sobre o relevo e sobre os rios, ou redes hidrográficas, fica aqui esta aulinha que eu vou colocar depois no meu canal. Muito obrigado por terem assistido à aula e beijinhos e abracinhos para todos. Ok? Obrigado então. Espero que tenham gostado.